Я хочу прежде всего поблагодарить граждан России. Esse é Vladimir Putin, que acabou de se reeleger para um 5º mandato na Rússia. Xi Jinping, presidente chinês desde 2013. De eleições presidenciais 28 de julho, amém. Vamos às eleições presidenciais. Nicolás Maduro, no poder há mais de 10 anos na Venezuela. Kim Jong-un, na Coreia do Norte. Al-Sisi, no Egito. Mohammed bin Salman, na Arábia Saudita. Enquanto uns mantêm regimes autoritários clássicos sem qualquer participação popular, outros fazem eleições fajutas para dar aparência democrática ao que, na verdade, não passa de uma autocracia. Como, aliás, ficou bem evidente na votação russa. É até difícil usar a palavra eleição, né? O Kremlin controla o sistema político, o sistema eleitoral e a mídia. Opositores de peso foram vetados, vozes críticas silenciadas uma por uma. Nessas condições, para surpresa de ninguém, Vladimir Putin foi reeleito numa vitória acachapante com 87% dos votos. Num ano com número recorde de eleições, a preocupação é que mais e mais países adotem as mesmas estratégias, ampliando o populismo autoritário ao redor do globo. Estamos o que chamaria vivendo a época do descontentamento generalizado, porque existe uma rejeição do establishment político, cada vez mais também uma rejeição da democracia. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é o avanço do autoritarismo no mundo. Um episódio para entender como se formam as autocracias e como eleições são usadas para manter regimes autoritários. Minha convidada é Marina Slessarenko Barreto, pesquisadora do Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo e também do Núcleo Direito e Democracia do SEBRAP, o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Marina é uma das autoras do livro O Caminho da Democracia, Estratégias Atuais de Erosão Democrática. Terça-feira, 19 de março. Marina, o Putin foi reeleito na Rússia, uma eleição em que opositores do presidente russo foram simplesmente vetados. A gente já sabe como é que a oposição é tratada lá pelo Kremlin. O Kremlin rejeita, inclusive, a ideia de fraude, diz que não houve, enquanto os Estados Unidos apontam que as eleições não foram eleições justas, não foram eleições livres. Como é que você caracteriza o regime russo, Marina? Natuza, de fato, não tem como falar que é livre e justo, né? Essa, como você mesmo já perguntou e já colocou na sua pergunta, está longe de ser um regime que pode se vangloriar de ter uma democracia ativa, ainda que seja esse o verniz que o Putin tenta dar ao caracterizar uma eleição, fazer uma grande festa cívica depois, e que, inclusive, os outros participantes, os competidores dele, os opositores, participaram, inclusive no palco, vangloriando e fazendo loas ao presidente reeleito pela 5ª vez e que deve agora continuar seu ciclo completando 30 anos no poder. Segundo a Comissão Eleitoral, a votação, que durou 3 dias, teve participação de 77% dos eleitores, um recorde na era pós-soviética. Inclusive, Putin alfinetou os Estados Unidos no discurso após a vitória. Ele disse que o processo eleitoral na Rússia é muito mais avançado e transparente que nos Estados Unidos, onde, segundo Putin, é possível comprar um voto pelo correio por $10. Então, assim, o primeiro fato não é livre e justo, não pode ser caracterizado como uma democracia, muito embora, pelas próprias palavras do Putin, seja a real democracia, né? Então, tem toda uma conversa de democracia para dar um verniz de legitimidade ao regime. O que isso quer dizer? É que você não tem eleições livres e justas, você não tem uma competitividade real. Então, de fato, se a gente olhar desde quando essas eleições foram programadas, alguns opositores já não foram capacitados, já foram invalidados de plano para participar dessas eleições, opositores reais, né? Então, esses outros competidores eleitorais eram meros bonecos ali, títeres, para fingir que efetivamente estava acontecendo uma competição, e não estava. Os governos do Ocidente alegam que foi uma eleição injusta. Um porta-voz da Casa Branca afirmou que não foi uma votação livre, já que Putin prendeu opositores políticos e impediu outros de concorrer. O chefe da diplomacia da União Europeia afirmou que a eleição russa violou a soberania da Ucrânia, com votação em áreas ocupadas. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, diz que Putin é doente por poder e que ele deve ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional
internacional. Mas parceiros também cumprimentaram Putin. A China e a Coreia do Norte exaltaram a possibilidade de fortalecer relações com a Rússia. E o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, diz que o processo eleitoral foi impecável. Então, além de não ter competição eleitoral séria, a gente tem em autocracias fechadas como a Rússia um processo grave de restrição das liberdades e dos direitos políticos, civis, sociais e uma restrição da liberdade de imprensa. A gente só tem uma imprensa que é exercida pelo próprio poder russo e diversos outros abusos extralegais e de violência brutal que a gente tem experienciado. Agora, uma outra coisa que é interessante falar é que o conceito de autocracia é relacional, né? Então, se a gente tem a Rússia num polo, a gente tem o que a gente considera que é democrático no outro polo. Por muito tempo, os experts, os cientistas políticos, viram esses dois polos como estanques, né? Então, ou era democracia ou era autocracia. E isso, na verdade, a gente vê que é uma grande ilusão. Na verdade, as democracias convivem com bolsões de autoritarismo e os autoritarismos mais diversos que existem convivem com formas absolutamente irreais, mas que são clamadas nativamente, né, por esses líderes como democráticas. Então, a gente tem gente que está falando, né, que não aconteceu nem eleição na Rússia, né? O que aconteceu foi voto. Um voto de chancela. Mas o fato é que hoje a gente pode enquadrar mais num espectro e não só nesses polos, né? Existem regimes, existem práticas mais ou menos democráticas. E eu acho que isso também ajuda a explicar muito do que a gente está vivendo hoje como crise das democracias. Você fala dessa zona cinzenta da própria democracia, né? Primeiro explicando que a antítese da autocracia era a democracia, mas que agora isso fica mais cinza, mais nebuloso. Então, eu acho importante, Marina, a gente explicar para quem nos acompanha a diferença entre ditadura e autocracia. Quais são os pontos que assemelham esses dois regimes e o que diferencia esses dois regimes? Ditaduras, na América Latina, a gente associa muito a regimes militares, né? No Brasil, a gente teve a ditadura militar, não só no Brasil, na Argentina, no Chile, no Uruguai. E é um conceito, se a gente for voltar à história do termo, era um termo que era usado desde a ditadura romana e tinha toda uma característica de ser excepcional e durante um período restrito de tempo. E autocracia virou um termo comum mais nos dias de hoje para caracterizar esses regimes autoritários que não têm essa matriz, né, de caráter militar de pronto, mas a verdade é que ambos compartilham um caldo comum de repressão, de uso da violência extralegal, de cooptação das instituições. Eu vi, não muito tempo atrás, nas eleições, durante o período eleitoral de 2022, uma pesquisa com jovens. E os jovens eram indagados sobre o que ele entendia por democracia. E a resposta majoritária, massacrantemente majoritária, era o direito a voto. Então você vê que no próprio imaginário coletivo, pelo menos dessa fatia da população brasileira, a democracia se define pelo voto. Mas não é só pelo voto, né? Não, e tem também um recorte muito interessante, Natuza, de que são esses mesmos jovens, principalmente homens, que estão se tornando autoritários, né? Que estão, não se tornando, mas que se inclinam a, possivelmente, apoiar práticas autoritárias de governo. Eu acho que isso é muito interessante justamente para a gente ver. Se eles veem democracia como voto apenas, eles não fazem tanta questão também, parece que não é uma coisa tão cara, não são princípios tão inegociáveis, e aí eles procuram alternativas autoritárias. Agora, Marina, 2024 é um ano particularmente desafiador, para não dizer crucial para a democracia no mundo todo, por uma razão muito simples. Mais da metade da população do planeta vai às urnas. Então, quais eleições você considera mais decisivas para o rumo da democracia mundial e como eleições podem ser usadas para legitimar governos autoritários? É um pouco a conexão com o que a gente falava sobre Rússia, mas eu queria te ouvir à luz desse ano fatídico para as democracias no planeta. Os círculos de debate estão falando justamente que a gente está vivendo o Super Bowl eleitoral, mais de 70 países, né? E a população, como você falou, da população mundial também, grande parte da população mundial está indo às urnas. E isso não quer dizer necessariamente que isso é um resultado positivo. Você muito bem colocou aí como fatídico. Eu acho que o resultado ainda é muito mais aberto e nuançado, mas de fato a gente tem
vários motivos para preocupação. Várias eleições já aconteceram e a gente ainda está no começo do ano. A gente já teve eleições em Taiwan, a gente já teve eleições na Indonésia, começo das eleições no Irã, que são eleições relevantes. Na América Latina a gente também vai ter eleições, no Brasil mesmo vai ter eleições municipais, né? Mas eu acho que se a gente fosse, assim, tentativamente falar quais são as eleições cruciais, e aí é difícil porque a gente precisa também falar de parâmetros, né? A gente está falando de influência geopolítica e se a gente levar isso em consideração, a primeira eleição que não deixa de ser falada é a eleição dos Estados Unidos. O que chama atenção nessa eleição é não apenas ser uma reedição da eleição de 2020, os mesmos candidatos serão oficializados para estarem nas urnas, né, nas cédulas em novembro, mas principalmente o fato de Donald Trump responder a 4 processos criminais na justiça e a 91 acusações ao todo. Por que isso é tão crucial? Porque os Estados Unidos é um dos grandes polos desse mundo que a gente, geopolíticos, né, desse mundo como está hoje, que é cercado de guerras, né? A gente tem 2 guerras que têm sido muito colocadas, né, sob os olhos dos holofotes da mídia, então a guerra da Ucrânia e a guerra da Palestina e de Israel, mas a gente tem outras guerras que estão pipocando no mundo e que os Estados Unidos, querendo ou não, exercem uma influência crucial no desenvolvimento dessas guerras. Outras eleições que são bastante esperadas para acontecerem são as eleições indianas. Não custa lembrar que a Índia, no meados do ano passado, ultrapassou a China como a maior população mundial e não é vista mais como uma democracia, infelizmente, já tem um tempo isso. A Índia, na verdade, tinha tido um movimento muito interessante da oposição de se reunir em uma grande frente ampla de mais de 28 partidos, que inclusive formavam o acrônimo Índia, para, enfim, contrapor ao poder do primeiro-ministro Narendra Modi. Mas essa oposição, essa coalizão forte está dando sinais de esfacelamento, então, e as eleições acontecem entre abril e maio. Então, na boca do gol, essa coalizão está demonstrando fraqueza, o que é bastante preocupante e sinaliza mais a vitória de um projeto autoritário de poder. Agora, você perguntou sobre o porquê qual é a relevância, né, das eleições para legitimar os projetos de governo. E esse é o tema central do livro que eu lancei em coautoria com outros pesquisadores do LAUD, que chama O Caminho da Autocracia. E lá a gente defende justamente como a eleição é um ponto de virada para você legitimar, você como cidadão, dar uma recompensa positiva a um líder autoritário e o seu projeto de governo. A gente sabe que tanto para construir uma democracia quanto para aprofundar uma democracia ou instalar um regime autoritário, você precisa de tempo, você precisa de força, de capital político, você precisa de influência, você precisa de instituições, você precisa de uma cultura, do espraiamento de uma cultura, seja democrática ou autoritária, né? Nesse caso, a gente está falando da dificuldade e das oportunidades, infelizmente, de concretização de projetos autoritários. Então, um primeiro mandato, geralmente, é um mandato de teste ali, né? E justamente para a gente conseguir reverter esse processo, a reeleição não pode acontecer. Ela não acontecendo não quer dizer que a democracia segue bem obrigada. Muito pelo contrário, a gente tem todo um espólio autoritário para lidar. Então, a não reeleição é um primeiro passo, mas não é suficiente. É necessária, mas não é suficiente. E ela acontecendo, ela acelera um processo porque ela dá essa recompensa positiva ao líder autoritário e fala, de fato, tudo que você já começou lá atrás... Aprofunda porque a população apoiou. Exatamente. E não que você não vai ter dificuldades, porque, de fato, são várias instituições que você precisa aparelhar, né? Você tem instituições de controle do judiciário, você tem o legislativo, você tem movimentos sociais, organizações civis, tem toda uma estrutura que você precisa desmantelar. Isso leva tempo. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com a Marina. Marina, eu queria olhar com você a conclusão de um relatório anual sobre democracia que foi feito pelo Instituto Sueco Videm. O Instituto é ligado à Universidade de Gotemburgo e fez uma comparação entre autocracias e democracias no mundo. E olha só o resultado. O relatório revela que só no ano passado, em 2023, o mundo tinha 91 democracias e 88 autocracias, quase um empate. E a situação piora muito quando você olha a população, né? Quantas pessoas são governadas por democracias e governadas por autocracias? O resultado é de cair da cadeira. 71% da população mundial vive em autocracias. 71%. 20 anos atrás,
a coisa ficava mais meio a meio em termos populacionais. O que aconteceu? Que fenômeno é esse? O que explica esse processo? Natuza, essa é a pergunta de $1 milhão. Na verdade, essa é a grande questão que está sobre a mesa e a gente está tentando entender sobre diversos motes, né? Eu acho que crise da democracia é o que talvez seja o slogan mais difundido. E a verdade é que, infelizmente, não tem uma bala de prata que vá explicar todos esses dados absolutamente estarrecedores. Assim, se a gente de fato olhar para os países mais populosos do mundo, Índia e China, não são considerados democracias. Isso já explica em alguma medida, e a Índia é um processo muito mais recente de autocratização. Na Índia, o primeiro-ministro Narendra Modi inaugurou hoje um grande templo hindu no norte do país. A construção era considerada uma das principais promessas do Partido Nacionalista de Modi e custou mais de $200 milhões. A inauguração do templo agora teve a participação de aliados do premier e também de celebridades. A cerimônia, amplamente criticada pela oposição, está sendo vista como um pré-lançamento da campanha de Modi para as eleições gerais de maio. Ele vai tentar um raro terceiro mandato como primeiro-ministro. Mas a verdade é que a gente tem uma concorrência de diversos fatores que ajudam a explicar esse panorama um pouco sombrio, né? Então, a gente tem, em primeiro lugar, um declínio das democracias em razão de uma crise econômica severa, que começou em 2008, mas que se estende até hoje. Então, a gente tem que pensar justamente nas alternativas econômicas e políticas econômicas que protegem a população num cenário de uma desigualdade social aviltante, que foi ainda piorada pela pandemia. A gente tem culturas democráticas que estão se esfacelando porque as pessoas não veem, elas não conseguem ver na ponta as diferenças positivas de líderes democráticos que deixam elas desprotegidas socialmente. Então, a gente olha para o mercado de trabalho em frangalhos, pessoas absolutamente precarizadas, crise de moradia, também não é nenhuma novidade. Então, a gente tem, na base da sociedade, pessoas que estão sendo efetivamente alvo de um sofrimento social muito grande, né? Então, que não conseguem pagar as contas no fim do mês. E pessoas que, por mais que tenham votado em líderes democráticos, não veem essa democracia chegar na ponta. E isso é bastante relevante. Agora, o problema é que as forças progressistas que poderiam justamente capitalizar sobre esse sentimento de insatisfação não estão conseguindo dar respostas tão mobilizadoras quanto a extrema-direita. A extrema-direita foi muito hábil para conseguir usar essa linguagem de desproteção social, de precarização, de dificuldade de, enfim, basicamente pagar as contas do fim do mês, para falar que a resposta seria ir pelo autoritarismo. As ditaduras também ganharam espaço dentro dos blocos econômicos. Falo do BRICS, por exemplo, do qual o Brasil faz parte, e olha só quem entrou no bloco: Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Irã, Egito, que têm regimes autoritários e integram esse grupo desde janeiro. O quanto essa abertura fragiliza ainda mais os regimes democráticos e fortalece economicamente essas ditaduras? Natuza, de fato, né? O BRICS Plus, né, como você falou, é um dos exemplos dessas novas alianças geopolíticas que estão surgindo em um cenário de esfacelamento de alianças antigas, né? Então, a gente tem uma União Europeia cuja legitimidade tem sido questionada cada vez mais, a OTAN, cuja aliança militar também tem sofrido reveses e questionamentos na ordem geopolítica mundial. O Brasil, nesse cenário, tem uma vantagem muito clara, que ele não tem passivos geopolíticos de monta, como outros países que sofreram guerras externas. A Ucrânia, por exemplo, tem uma história de 65 guerras, né? É muito diferente de um Brasil que é justamente reconhecido internacionalmente por ser um país que consegue fazer a paz, né? Então, ele atua pragmaticamente de acordo com o que faz sentido, né? E essa posição pragmática do Brasil, de fato, levou o Brasil a um cenário geopolítico de bastante relevância e interesse internacional. O problema é que agora esse cenário não é mais igual ao de 20 anos atrás, quando Lula assumiu o primeiro mandato, muito pelo contrário, né? A gente está vivendo um cenário de, como você muito bem explicou, declínio das democracias. Então, nesse novo cenário, nessa nova conjuntura, cabe ao Brasil não se apequenar
e colocar quais são valores inegociáveis, porque as crises não poderiam ser maiores, os desafios são gigantescos. A gente tem crise climática, crise econômica, geopolítica, né? A gente tem guerras pipocando em todos os lugares, e então, para o Brasil continuar numa postura de pragmatismo e não olhar para os problemas que são de se associar a esses outros países, aí a gente, de fato, tem um desafio muito grande. Marina, muito obrigada pelas explicações. Muito importante ter você aqui falando sobre esse tema no assunto. Obrigada, Natuza. É sempre um prazer. Este episódio usou áudios da agência Reuters. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Neste episódio, colaborou também Sara Rezende. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.